Bom dia galera, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. Bom dia meus amigos para sempre, bom dia aí você que está acordando, você que vai trabalhar um bom serviço, você que vai ficar em casa, bom descanso. E você que está viajando, boa viagem, cuidado com a estrada, vai sem pressa, com responsabilidade. O melhor da viagem é chegar ao seu destino. Então, senhor Ari, boa viagem, pé na estrada, com responsabilidade, com cuidado, ok? Bom descanso, boa viagem, bom encontro com a família e aguardo você de volta aqui, hein? Julho, nós estamos juntos outra vez, ok? Bom dia, amigos para sempre aí, de A a Z. Bom dia a todos que estão nesse momento me apoiando nessa live, né? Pequena live. Eu estou indo mais uma vez lá para o seminário e nós vamos concluir um evento sim de consagração em favor de Israel, porque nós sabemos que os dias são breves e Israel precisa muita intercessão, muita oração. Eu estou aqui para participar junto com meus irmãos naquele lugar abençoado onde foi reservado para a oração, ok? Vamos junto? Daqui a pouco eu volto, hein? Volto já já. O dia tá bonito, céu limpo, não está frio, está agradável. E nós estamos por cá. Estamos passando aqui no condomínio Itaí. Passando aqui nos condomínios. Estou aqui em São Paulo. Especificamente me dirigindo para Alphaville, saindo aqui da região de Santana do Panaíba, próximo a Anhanguera, sentido a Castelo Branco. Mais uma pequena viagem rápida para mais um encontro de oração, de consagração, intitulado Sim Israel. Nós vamos estar ali orando, intercedendo por todos os povos e nações. O mundo está de ponta cabeça. O que é errado é certo, o que é certo é errado, e não é só no Brasil, isso é no mundo. E o ser humano realmente foi manipulado, foi preparado para esses dias, onde todos estão com suas mentes confusas e preocupados, se sentindo abandonados pelos governos mundiais, pelos governantes mundiais, e concentraram os seus objetivos em si mesmos e não se prepararam para uma superpopulação mundial, né? E agora estão preocupados em não ter como sustentar toda a população mundial por falta de alimento, falta de água, não porque não tenha, mas porque foi mal cuidado. E nós estamos indo porque só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E nós só encontramos isto em Jesus Cristo, o Deus vivo que habitou no meio e nos trouxe a mensagem da salvação, a mensagem das soluções, da qual poucos têm dado ouvido.
Por isso faz-se a necessidade de clamarmos ao Senhor por discernimento, clamarmos ao Senhor por entendimento, para que possamos saber o caminho que devemos seguir para consertar o que está quebrado. E a humanidade realmente está precisando de uma renovação, precisando de um reset mental, para que possamos voltar ao entendimento de uma vida melhor, compartilhada, como diz a palavra de Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E temos muitas nações no mundo, muitas ideologias no mundo, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. E só podemos fazer isso, só vamos conseguir fazer isso com a direção de Deus. E Deus nos ensinou a buscar ao Senhor enquanto pode achar, e o buscar em oração. Deus nos enviou a palavra através de Jesus Cristo, nos mostrando o caminho da restauração. Quem crê naquilo que Jesus Cristo veio pregar será salvo. E crer não é apenas ler e ter conhecimento. Crer é praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou, para que possamos voltar às graças do Pai. Temos que ter uma transformação de vida. Cristianismo e fé sem uma transformação, sem uma renovação espiritual, vai ficar muito difícil. Você não consegue conservar o que está quebrado sem a direção de Deus. Então quem crê será salvo. Salvo de quê? Dessa coisa ruim que está acontecendo no mundo. Salvo de quê? Da grande promessa de Deus de uma nova terra e um novo céu. Salvo de quê? Da escravidão do pecado. Portanto, crer no Senhor Jesus Cristo é ter uma transformação de vida, é voltar a uma vida com responsabilidade, com respeito e com amor. Se você que está numa igreja, você que professa a fé no ministério e não segue os ensinamentos de Jesus, não crê nos 10 mandamentos da lei de Deus, que nos mostra todo o caminho em que nós estamos e que precisamos voltar atrás. Temos aí a tecnologia cada vez mais impressionando, tecnologias robóticas, quanto satélites, comunicações cada vez mais sofisticada, com o objetivo não de dar ao ser humano mais conforto, mas para viver sem ele. Uma minoria de poderosos, milionários, não querem mais depender da raça humana. Estão criando robôs com tecnologias de inteligência artificial, dando a mais conhecimento, tecnologias para fabricação de coisas.
Esquecem que a máquina não tem sentimento, que a máquina vai transformar este mundo sem graça. E os seres humanos que restarem nesta terra irão sobreviver na graça de Deus, até que Ele possa nos levar para uma terra melhor, para um lugar melhor, como fez com Israel há muitos anos atrás, em que ela prometeu a Abraão, vendo que a terra estava corrompida. Ele chamou a Abraão: sai da tua parentela, da terra em que tu vive, e vai para um lugar onde eu hei de te mostrar. E levou o povo de Israel, através de Abraão, a nova Canaã, e transformou eles numa nação na terra de Canaã, que hoje nós conhecemos como povo israelita, a tribo de Judá. Assim será conosco, esta geração, em que Deus diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo viverá a promessa de Deus. E a promessa de Deus não é nos dar riqueza nessa terra corrompida, mas nos levar para uma terra que emana leite e mel, uma terra de alegria e de amor, uma terra onde os seres humanos viverão em harmonia e paz. E Ele será o nosso Deus, Ele será o nosso Rei, Ele será o nosso Senhor, e dará a nossa direção para uma vida melhor. Por isso, meus irmãos, você que me ouve nessa manhã, tome uma posição enquanto é tempo, porque a porta está se fechando. Os dias estão se abreviando e o mundo está mostrando os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo para resgatar o que é seu, do meio desta multidão perdida. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua indiferença nesses anos em que você viveu. Se você aceitar a palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne, Ele limpará toda a sua vida, limpará todo o seu pecado. E assim como Ele foi com aquela mulher pega em adultério, Ele será com você. Porque os humanos trouxeram até Jesus pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, esta mulher teria que ser apedrejada até a morte, a exemplo de outras mulheres, para que não fizessem a mesma coisa. Trazendo a Jesus Cristo, disseram: Senhor, pegamos essa mulher em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz para nós apedrejarmos ela até a morte. E tu o que dizes? Jesus olhou para aqueles homens e respondeu: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ficaram sem ação, todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus. E todos foram embora, largaram as pedras e foram embora, porque não podiam lançar a pedra, porque todos tinham pecado, algum tipo de pecado. E ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê teus acusadores? E ela disse: não vejo nenhum, foram todos embora. E Jesus Cristo disse: vai tu também. Mas disse uma palavra final que representa tudo aquilo que nós precisamos: o perdão de Deus. E ele disse: vai, mulher, segue o teu caminho, continua a tua vida, mas não peques mais, não faça mais nada errado, não viva mais de acordo com a vida que você viveu. E disse mais nas suas palavras: quem crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado nas águas por imersão,
Não é o batismo de criança, é o batismo da consciência de pecado. Batismo responsável, onde as pessoas entram na água profunda, confessando ser pecador e carecer do perdão de Deus. E ali aquelas pessoas representam no batismo o sepultamento do velho homem, dos velhos costumes, dos velhos hábitos, dos velhos comportamentos. E ali, como é a morte, eles matam todo aquele comportamento do passado. É o sepultamento do velho homem. Levantado das águas, ali ele começa a ter uma nova vida, uma nova criatura. Mas essa nova vida, essa nova criatura não sai da água sem a lembrança da vida passada, dos dias passados. E muitas vezes essas pessoas não permanecem na pureza do batismo, na pureza do perdão, e voltam a praticar as mesmas coisas. Mas o ensinamento de Cristo é que nós, ao sairmos do batismo, devemos andar em santidade. Devemos desfrutar de tudo que a criação de Deus nos oferece. Não podemos negar nada, mas não podemos praticar aquilo que a Bíblia nos condena nos 10 mandamentos. Se você assim se comportar, se assim você mantivesse em pureza daí para diante, então você viverá a promessa de Deus, verá a glória de Deus, e Deus sei daí para diante, e Deus fará de você pessoa melhor. Não que termine aí a ação de Deus, mas Ele continuará olhando você. E se alguma coisa o levar a tropeçar em algum pecado, em algum erro, casualmente, então você verá a mão de Deus te erguer outra vez. O Espírito Santo, que Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfão, Ele iria para o Pai, mas voltaria em Espírito, enviaria o seu Espírito para cuidar de nós. Então nós estamos agora, depois que cremos e fomos batizados, nós estamos diante da proteção, da guarda e da promessa de Deus. E leve, diz a palavra de Deus que Ele voltará assim como os apóstolos o viram subir para o céu. Ele descerá aos olhos de todos que creram e que não creram, para buscar aqueles que Ele separou. Portanto, meus amados, meus amigos, quero convidar você a largar a sua idolatria. Nós vimos a religião do homem aí, a religião papal, no sepultamento do seu líder, revelar quem realmente são, seita demoníaca, cheia de demonização. Vimos aquelas vestimentas, tudo com a cruz de ponta cabeça, revelando a cruz satânica. Vemos tantos sinais naquele sepultamento da vinda do anticristo. Então largue a sua idolatria, largue a sua religião e venha para Jesus Cristo. Faça uma experiência de visitar uma igreja séria, não essas igrejas de clube social, não essas igrejas de parede preta, de luzes brilhantes, coloridas, mas uma igreja em que você encontre o povo inicialmente de joelhos no chão, orando, que há um líder
que ministra os ensinamentos da palavra de Cristo e dos apóstolos. Faça uma experiência, visite uma dessas igrejas, ouça o que diz o Espírito à igreja. Evite entrar nessas igrejas mais, que só tem por objetivo tirar o seu dinheiro, conduzir você para a idolatria de líderes humanos. Fuja dessas igrejas. Procure uma igreja humilde, simples, onde há um que esteja dando o ensinamento de Cristo, que não tenha cantores famosos, mas que tenha um coral que louva o Senhor. E você vai ter uma experiência incrível, assim como eu tive, porque eu nunca aceitei o cristianismo evangélico aí, desse aí, bíblico. Eu era religioso, e muito religioso e praticante. Mas quando eu ouvi falar da palavra de Deus a primeira vez, meu coração se encheu de alegria e de paz. Eu pude sentir realmente aquilo que eu tanto procurei na minha vida, que era a presença de Deus na minha vida. Eu senti o amor de Deus. E daí para diante comecei a estudar a Bíblia e perguntar para o Senhor com entendimento sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. E observei e vi o quanto eu estava errado na religião, o quanto eu estava entristecendo a Deus através da religião. Fui também para o centro de Umbanda, onde eu fiquei ali um tempo buscando Deus, que assim como todo religioso, nós somos também espírita. Mas ali eu também não senti alegria, não senti paz, não senti a presença de Deus, até que um homem muito simples, chinelinho de dedo, alfabetizado, pouco, me falou de um Jesus cheio de amor e graça, que veio me trazer o conhecimento de um grande avivamento bíblico. E avivamento, meu irmão, não é se meter nessa confusão que está aí. Avivamento é vir ao pleno conhecimento de Deus. E quando você vem ao pleno conhecimento de Deus, como eu vim, nunca mais eu larguei, nunca mais eu deixei, nunca mais eu fiquei longe do Senhor. Precisei aprender a caminhar como qualquer criança caminha quando nasce. Precisei aprender como andar nos caminhos do Senhor, e desde criancinha na nova vida, na declaração de fé, eu comecei a aprender a andar nos caminhos do Senhor. Não sou perfeito, peço muito perdão a Deus quando eu erro, porque eu sei que ainda tenho muito que aprender, tenho muito que melhorar. Igual a Cristo jamais nós vamos ser, mas procuramos lutar para nos aproximar o melhor possível. Portanto, meus queridos, meus amigos, aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é Maria, Pedro, Antônio, José, Felipe, Tiago, não são nenhum dos apóstolos, nenhum dos santos que estão estabelecidos em imagens de escultura, que irá te levar até Deus, que todos eles deixaram um exemplo de vida, mas não são o caminho.
E aqui nós estamos passando na Castelo Branco, onde vimos passar uma pá de muitos Porsches em alta velocidade, não estão nem aí para radar e vão picando fogo na estrada. Eita, tapetão preto, eles gostam, viu? Mas eu estou aqui com meu Fiatzinho Uno, seguindo para a bênção a uma velocidade de 100 km por hora, tranquilamente. Provavelmente onde eles vão, eu vou chegar atrasado, mas vou chegar lá também. Quase me esqueço do pedágio. E vamos que vamos, gente. Vamos passar o pedágio. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me deixado às mãos. Estou orando ao Senhor para que Ele possa me dar a direção de um novo projeto, de um projeto de evangelização. Esse é o meu objetivo de vida, é servir ao Senhor com alegria. Mas não se esqueça, voltando ao assunto, creia no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Saia da idolatria, saia da religião, saia desse sono que você dorme, Senhor. Saia da vida que não te levará à presença de Deus. E o mais Ele fará. Ele vai cuidar de você. Ele vai direcionar e dirigir sua vida nos caminhos do Senhor. Amém, meu? Eu vou dar uma pausa. Esse vídeo está ficando muito longe. Depois eu